tempo todo um atleta de endurance, ele precisa estar fazendo uso de suplementação? Olha, Jorge, muitas vezes ele precisa do básico, né? Um produto assim do tipo uma proteína para fazer uma reposição pós-treino, uma palatinose para utilizar antes do treino, mas não são muitos suplementos. Tem momentos específicos de um ciclo de treinamento de um atleta que vai correr uma maratona, por exemplo, que ele precisa realmente até evitar, por exemplo, no ciclo de base dele, antioxidantes. Sim. Por quê? Porque é importante que naquele momento ele castigue no bom sentido o corpo dele. Ou seja, o estresse causado pelo corpo vai trazer adaptações fisiológicas que eu quero que o corpo dele sofra e cresça. Legal. E se você bacana. entra com um antioxidante ali, por exemplo, você inibe esse processo e ele não se adapta àquele ciclo de treinamento. Bacana. Então é interessante você conseguir construir isso junto com o atleta e com o treinador. Por isso que essa equipe profissional, às vezes, para um atleta é importante. Sim. E aí você acompanha ele. Não adianta, às vezes, só chegar um mês antes da prova e falar assim, olha, eu quero performance agora. Não. A performance de uma prova em maio foi construída lá em novembro, né? Ou pelo menos em janeiro. Então, a gente vai entrar com suplementos específicos de acordo com a fase do ciclo de treinamento que ele está. Então, ele precisa, muitas vezes, de muitos suplementos, mas mais perto da prova específica, da prova-alvo dele. E ele ter esse planejamento de provas na cabeça dele é muito importante. Sim. Às vezes é difícil a gente ajudar aquele atleta que não sabe o que vai fazer. Ele tem, como tudo na vida, Sim, né? Se a gente não sabe para onde a gente vai, Perfeito. a gente fica perdido. E aí ninguém consegue ajudar a gente. A gente ajuda muito melhor quando esse atleta tem um norte, sabe aonde ele quer chegar e a gente pode utilizar o suplemento certo, na hora certa, sem excessos e sem Eu fico problemas. com a sensação de que os praticantes de atividade de corrida, ciclismo, natação, endurance em geral, né? Nós estamos falando endurance aqui, eu estou detalhando cada um deles, né? Eles acabam tendo uma exigência maior do corpo dele, De um desgaste. de um desgaste maior do corpo dele do que a pessoa que faz a musculação. Não estou falando de atleta de fisiculturismo, os caras são alta diferente, performance aí também. é alta performance Mas também. a sua Ou um grande atleta de maioria. crossfit, né? Isso. Vamos falar de Que compete. pessoas ativas, que não são atletas, mas escolheram Pois assim, eu é. tenho mais gosto pela corrida, eu tenho mais gosto pela musculação. Qual desses dois, assim, acaba tendo uma exigência maior em suplementação? O atleta de endurance, porque ele produz muito mais radicais livres. O tempo inteiro ele está expondo o corpo dele a um desgaste. E não só os radicais livres, mas as articulações e a musculatura ao impacto repetitivo do treinamento. Os ossos, muitas vezes. É normal a gente encontrar atletas, mulheres, eu mesmo já tive, atletas com problema de fratura por estresse. Caramba! Hoje em dia a gente tem vários recursos para a gente ajudar nisso, né? Mas há algum tempo atrás não existia. Sim. Agora, o atleta de musculação, o praticante de musculação, ele tem que entender que ele precisa da alimentação e ele pode utilizar suplementos sim, deve. Mas tem muitos suplementos de endurance que não são necessários para ele. Entendi. Então, é muito mais complexo, né, ter essa Por exemplo, nutrição pro às vezes atleta. a gente vê uns vídeos na internet que mostra assim, às vezes eu já vi até nutricionista fazendo assim, BCA, lixo. Por que o BCA vai para o lixo? Ele vai para o lixo, talvez, para um atleta, para um praticante de musculação. Eu falo isso o tempo todo. O praticante de musculação não precisa do Não BCA. precisa, exatamente. Agora, quem vai fazer uma atividade de endurance que aumenta os níveis de CPK e LDH, que são enzimas marcadoras de lesão muscular, Sim, eles sim. precisam em determinados momentos para se proteger. Esses indivíduos não podem ter lesões musculares, melhor dizendo, né? Os atletas de endurance, esses não podem ter lesão de maneira Não alguma. pode. Já o de musculação, ele precisa criar microlesões para fazer o Exatamente, anabolismo. Jorge. Perfeito. Esse cara realmente não precisa. Mas, na verdade, existe até estudo, porque ele tem que ter o aporte dele de aminoácidos ao longo do dia. Me corrija se eu estiver errado. Corretíssimo. Não necessariamente ele precisa realmente usar antes do treino. Não, porque mas ele- talvez tenha algum momento que ele vai precisar. algum momento do dia que Talvez ele um pode fazer aminoácido aporte. essencial seja interessante, né? Agora, vender essas informações na internet é muito leviano. Eu tenho que concordar muito com você. Eu sou um defensor do BCA, usando da maneira Da correta. maneira certa para a pessoa certa. Perfeitamente. Como tudo, né? Nossa, legal. Parece até que a gente planejou isso aqui. Não planejamos, mas gente. é algo que eu bato muito na tecla realmente do quanto que é importante o BCA. E infelizmente acabou diminuindo essa procura, mas outros mais
bem informados de uma maneira geral, continuam fazendo uso do BCA e vem resultados significativos nas suas performances e também até pro anabolismo do cara que faz a prática Vai de treinar musculação também. 3 horas sem BCA para ver o nível de dor muscular depois. Pô, tá louco, não dá.